Bom, boa tarde a todos. Nós estamos na aula de Atos Processuais, parte 2. Nós estamos gravando, né? Então, hoje nós vamos ver essa segunda parte e começamos com a parte dos prazos, né? Vamos então falar dos prazos aqui e eu queria, lógico, mostrar para vocês aqui no PowerPoint, para depois a gente então fazer um comentário sobre como ficaram essa questão dos prazos processuais no novo Código de Processo Civil, tá bom? Então vamos começar com atos processuais, parte 2. Como eu disse, nós vamos falar de prazos e a primeira coisa que é importante a gente falar é justamente o conceito, né? O que é prazo? O prazo é o lapso de tempo em que o ato processual pode ser validamente praticado. Então, nós temos vários exemplos de lapsos de tempo que vão ensejar a prática do ato processual. Eu tenho, por exemplo, a contestação, o requerido é citado no prazo de 15 dias contestar, e nós temos também o prazo recursal, que hoje o novo Código de Processo Civil está tentando unificar os prazos todos para 15 dias. Então, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, são todos ajuizados no prazo de 15 dias. Quando eu digo lapso de tempo em que você deve praticar validamente o ato processual, é que se você não praticar, evidentemente, o ato processual no prazo determinado, você vai ter sanções. Então, se você, por exemplo, em 15 dias citado não contesta, o que vai acontecer? Você vai sofrer a pena de confissão e revelia sobre a matéria de fato. São presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo requerente porque você não contestou. Se você, por exemplo, não apelar em 15 dias da data em que foi prolatada aquela decisão, você simplesmente vai perder a oportunidade de entrar com aquele recurso, porque aquele recurso é intempestivo. Então, nós precisamos fazer uma divisão entre as duas naturezas jurídicas dos prazos. Eu tenho dois tipos de prazos, o prazo dilatório e o prazo peremptório. O dilatório, eles são aqueles que podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com a convenção das partes. Então, prazos dilatórios são aqueles que podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com a convenção das partes. Preste atenção que esses prazos, eles são prazos que foram feitos para regularizar situações que são do interesse da parte, daí porque eles podem ser manipulados, convencionados. Nós estamos falando de prazos que podem ser negociados, acordados entre as partes. Eu não posso, e a gente vai ver isso quando a gente falar nos prazos peremptórios, não posso negociar a prática de atos processuais de natureza peremptória, porque eles são feitos com normas cogentes, normas que protegem direitos que determina que se baseiam em ordem pública e, portanto, não podem ser negociados. Então, como exemplo, eu poderia dizer aqui, eu tenho um casal que está se divorciando e vocês sabem que quando o homem e a mulher estão se divorciando, normalmente eles ficam naquele negócio de volta, vai e volta, vai e volta. Então, eles podem pedir a suspensão do processo por um prazo de 6 meses. Se naqueles 6 meses eles verificarem que realmente um gosta do outro, aí eu não vou ter mais a necessidade daquele processo, eu vou extinguir o divórcio. Mas se naqueles 6 meses os dois continuarem brigando, aí evidentemente que eu vou ter uma situação catastrófica que vai gerar a separação do casal. Eu falo do divórcio, mas poderia falar até de uma ação de cobrança, em que aquela parte pede 6 meses de suspensão ou 3 meses de suspensão daquele processo, até que a empresa
volte a receber os precatórios que ela tem do Estado e quando a empresa está saneada, então volta-se a correr o processo e é feito um acordo para o pagamento daquela dívida. Então são situações que nós devemos, evidentemente, analisar com cautela. Agora, os prazos peremptórios, como eu disse, ele não permite alteração. São prazos para contestar e para recorrer. Ele não permite alteração. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho 15 dias para contestar. Se eu não contestar em 15 dias, presume-se verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. E o processo vai correr a minha revelia. Eu tenho 15 dias para recorrer. Se eu não recorrer em 15 dias, se eu não apelar em 15 dias, se eu não entrar com aquele recurso especial extraordinário no prazo de 15 dias, o que vai acontecer? O meu recurso vai ser intempestivo. Então, os prazos peremptórios não permitem alteração, porque eles são baseados em normas cogentes, criadas para proteger a ordem pública e, portanto, são inegociáveis. Todavia, mesmo os prazos peremptórios podem ser renunciados. Então, eu não posso alterar o prazo, mas eu posso renunciar ao prazo? Lembro de um caso interessante em que eu era promotor da 4ª Promotoria da Infância e Juventude de Coraci, e nós tínhamos um casal americano que primeiro adotou 2 moças que tinham sofrido violência sexual dos próprios pais, e essas moças foram para os Estados Unidos. E lá as meninas viviam tristes, coitadas, amarguradas. Aí o casal americano, que já tinha 4 filhos americanos, perguntava por que as 2 meninas estavam tão tristes. E elas explicaram, não é porque a gente veio junto, eu e a minha irmã, mas o meu irmão ainda ficou lá no abrigo, lá em Coraci. E eles voltaram para o abrigo, viram realmente que o irmão delas continuava lá e decidiram adotar também um menino. E pediram então para que o juiz agilizasse o processo. E foi feito, na medida do possível, aquela adoção internacional o mais rápido possível, já que a adoção internacional ela tem uma série de formalidades legais e que, portanto, você precisaria cumprir aquelas formalidades. Feito o fato aqui, nós do Ministério Público nos manifestamos favoráveis à adoção e o juiz logo em seguida deu a sentença. Só que daquela sentença cabia o recurso de apelação do próprio Ministério Público. Ora, claro, você vai me perguntar assim, mas doutor Franklin, o senhor tinha interesse em recorrer? Claro que não, porque a adoção tinha cumprido todos os requisitos legais e era extremamente benéfico que os 3 irmãos daquela mesma família ficassem numa mesma família americana. Razão pela qual o juiz pediu para que eu renunciasse o prazo. Isso é possível, professor Franklin? Eu vou renunciar o prazo. Isso é plenamente possível. Eu renunciei o meu direito de recorrer no prazo de 15 dias, de apelar no prazo de 15 dias. Bom, pode o juiz prorrogar os prazos por até 60 dias nas comarcas onde for de difícil transporte. Então, de vez em quando, a gente presencia essas cheias no sul do Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí tem as cidades que ficam com difícil transporte. Eu também poderia citar cidades aqui do interior da Amazônia. Então, nessa situação, o juiz pode prorrogar esse prazo, que eu não vou conseguir praticar o ato processual num prazo determinado por lei, ou pelo tempo necessário em caso de calamidade. Então tem uma calamidade pública, uma enchente, um terremoto, um maremoto, né, uma erupção vulcânica. E, consequentemente, nesse prazo de calamidade, o juiz pode alterar o prazo processual. Bom, professor Franklin, e o curso dos prazos processuais? Todo prazo, em regra, é contínuo e não se interrompe nos feriados. As férias suspendem os prazos. O que eu quero agora, nós vamos pegar aqui um pincelzinho e mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo
dos prazos processuais. Então, vamos imaginar, nós estamos hoje no dia 29 de novembro e temos o 30, o 31, depois nós temos o 1, o 2. Então aqui, vamos colocar aqui quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda, né? Vamos botar aqui terça, quarta. Então preste atenção. Se eu hoje recebi uma intimação, ou se hoje foi proferida uma sentença, e o meu prazo para recorrer, para apelar daquela sentença, é de 15 dias. Então a pergunta é, professor Franklin, até quando eu posso ajuizar o recurso de apelação? Pela atual sistemática do Código de Processo Civil, eu vou contar da seguinte forma, ó. Exclui-se o dia do começo, né? Onde saiu a publicação foi no dia 29, então eu vou contar 30, 31, 1, 2, 3, 4. Aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu teria, gente, no calendário de novembro, até o dia 13 de novembro, para ingressar com aquela apelação daquela decisão que foi proferida no dia 29 de outubro. Veja que eu comecei a contar um dia depois da decisão e incluí o dia do fim, que foi o dia 13 de novembro. Tá. Agora uma pergunta muito simples. Professor Franklin, e se o prazo terminasse, por exemplo, num sábado ou num domingo? Ou num feriado? Aqui no nosso caso, suponhamos que dia 29, quinta-feira, 30, sexta-feira, sábado, dia 31, domingo, dia 1º, dia 2 de novembro, é finados, né? Portanto, feriado. Então, se o meu prazo terminasse no sábado 31 ou no domingo, dia 1, automaticamente iria para o primeiro dia útil, dia 2. Contudo, como o dia 2 é dia de finados, automaticamente o prazo se esgotaria dia 3. Então, professor, o prazo se esgota no primeiro dia útil? Sim, o prazo se esgota no primeiro dia útil. Qual a modificação que houve com o Código de Processo Civil novo? Simples. Pelo novo Código de Processo Civil, os prazos vão ser contados só nos dias úteis. Então, professor, não vai ser contado sábado, domingo e feriado? Não. Não serão contados dias sábado, domingo e feriado. Professor, como é que é o atual código? Da forma como eu expliquei aqui, você conta sábado, domingo e feriado. Lembrando que se cair em feriado, o último dia do prazo automaticamente se transfere para o dia útil. E no novo Código de Processo Civil, vai se contar só os dias úteis, tá? Bom, feita essa explicação, as férias não suspendem os prazos, o que significa dizer que as nossas férias esse ano, as férias forenses, o recesso do Judiciário, do Ministério Público, ocorrerá no dia 18 de dezembro e voltará no dia 7 de janeiro. Logo, se o teu prazo processual terminou no dia 18 de dezembro, você vai contar o que? O primeiro dia útil, que é o dia 7 de janeiro. Mas se o prazo começasse, por exemplo, dia 18, se a decisão fosse dia 17, dia 18 começa o prazo, as férias não suspendem o prazo. Então você contaria 18, 19, 20, 21, 22, 23.
e assim sucessivamente. Se vocês fizerem o cálculo, vamos lá contar. Se fosse a decisão dia 17, o meu prazo começasse, o começo fosse dia 18, quanto é que daria 15 dias? 18, 19, 20, 21, 22. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 23, 24, 25, 26, 27. 5. 28, 29, 30. 31, 1. No dia 1º de janeiro, termina o prazo desse recurso. Todavia, 1º de janeiro é o dia da confraternização universal, razão pela qual o prazo vai para o dia 2 de janeiro. Todavia, dia 2 ainda está em recesso, professor. Só volta dia 7. Então, o prazo aqui terminaria 3, 4, 5, 6, 7. Dia 7, que é o primeiro dia útil após o recesso forense, é que terminaria o meu prazo para eu poder recorrer. Deu para entender isso? Não entendeu? Fácil, né? É só você entender que se cair no dia, em sábado, domingo, feriado, primeiro dia útil. E no novo Código de Processo Civil é fácil, só vai contar os dias úteis. Vai se excluir sábado, domingo e feriado. Bom, também suspende os prazos, obstáculos criados pela parte contrária. Qual seria, professor, um obstáculo criado pela parte contrária? Eu tenho uma reintegração de posse e os invasores queimam pneu, fazem barricada, se amarram lá nos postes, colocam as crianças lá na casa para não serem retirados. Então eu tenho uma situação de um obstáculo criado pela parte. Eu poderia dizer a morte ou perda da capacidade processual suspende, né? Então a morte da parte, né? A morte da parte, morreu a parte, tem que suspender o prazo para que a parte seja substituída pelos herdeiros legítimos e testamentários ou pelos substitutos normais processuais daquela parte. Morreu o advogado, mesma coisa. O juiz não deve tocar o processo sem que dê oportunidade para que a parte substitua aquele advogado. Então, capacidade processual, a parte enlouqueceu, perdeu a capacidade processual. Também possibilidade de suspensão, convenção das partes naqueles prazos que não forem peremptórios, né, que forem prazos dilatórios. Exceção de incompetência. Se você ingressa com uma ação num juízo e ele não é competente, essa competência é deslocada para o juízo competente. Diga. Professor, e no caso de morte assim, de parente, ou das partes de alguns advogados, suspende o prazo? Se morrer uma das partes, ou morreu o advogado, o juiz vai suspender o prazo até que aquela parte seja substituída ou até que aquele advogado seja substituído, tá? E familiar No caso, se morreu o pai, vai ser substituído pela mãe. Morreu o pai e a mãe, um dos filhos, o inventariante vai substituir no processo. O advogado não, morreu um advogado, né? E, consequentemente, nós vamos procurar um outro advogado para substituir naquele processo, tá? Bom, contagem dos prazos, o prazo começa a fluir a partir do dia útil seguinte, o da intimação. Então, como eu disse, se a intimação ocorreu no dia 29 de novembro, eu vou ter aqui o dia 30 de novembro para começar o prazo. Ah, professor, mas 30 de novembro era feriado. Então, não começa do 30, vamos começar no primeiro dia útil, né? Então, passa sexta, 30, sábado, 31, domingo 1, segunda 2, que é finados, dia 3 de novembro começa a contar o prazo, tá bom? No Código de Processo Civil novo, só dia útil. Exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Então eu excluí o dia 29, que foi o do começo, e incluí o dia do fim, que foi 13 de novembro. Essa explicação é tranquila, é fácil. Bom, intimação feita na sexta-feira. Bom, o início do prazo é segunda-feira. Então, se ele intimou aqui na sexta, o início do prazo é na segunda.
Ah, professor, mas segunda-feira ela é finados. Então, a intimação feita no sábado, início do prazo, terça-feira, se a segunda-feira for finados. Aí você coloca aí no slide, sendo a segunda-feira feriado de finados, eu não vou contar daí, eu vou contar da terça-feira, dia 3, tá? Portanto, terça-feira que for, se for dia útil. Prazos para o MP e Fazenda Pública, nós já falamos isso quando nós falamos de Ministério Público, na aula de Ministério Público, e vamos recapitular que o prazo para o MP e para a Fazenda Pública é em quádruplo para contestar. Significa que o Ministério Público tem quantos dias para contestar? 60 dias para contestar. 4 vezes 15, né? 4 vezes 15, 60 dias. E para recorrer, dobrado, né? Se o recurso é de 15 dias, ele vai ter 30 dias para recorrer. Então, prazo para o Ministério Público e para a Fazenda Pública. Quem é a Fazenda Pública? São os procuradores do Estado, né? Os procuradores da União, que são os advogados gerais da União, eles têm prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. E a Defensoria Pública, nossa querida, prestimosa e laboriosa Defensoria Pública, tem o prazo em dobro para recorrer, para contestar, tá? Há quem diga que há uma violação do princípio da isonomia, porque se o Ministério Público tem prazo em quádruplo para contestar, por que a Defensoria não tem também? A Defensoria está situada aqui no prazo em dobro para a Defensoria organizada e mantida pelo Estado. Bom, e o que é preclusão, professor? O que é preclusão? Preclusão é a perda do direito de praticar o ato processual por ele não ter sido praticado no momento oportuno. Tu tinhas 15 dias para contestar, tu não contestaste. Portanto, tu precluiu o teu direito de contestar. Então, se eu tinha que arrolar minhas testemunhas de defesa na contestação, e se eu não contestei, o que vai acontecer? Eu perdi a oportunidade de arrolar testemunha, porque eu fui fulminado pela preclusão. Eu tinha 15 dias, professor, para recorrer, recurso de apelação, não apelei, precluiu o teu direito. Se tu entrares com recurso fora do prazo, ele será intempestivo. Então eu tenho a preclusão temporal, a preclusão lógica e a preclusão consumativa. A temporal ocorre quando a parte deixa de praticar o ato no tempo devido. Tu tinhas 15 dias para contestar, não contestaste. Tu tinhas 15 dias para apelar, não apelaste. O Ministério Público tinha 60 dias para contestar e não contestou. Então, há uma preclusão temporal. A lógica decorre da incompatibilidade entre um ato praticado e outro que se queria praticar também. Ora, se eu, ao final de uma audiência oral, no juizado especial cível, ou num processo comum, eu, ao final da audiência, o juiz me pergunta, olha, o senhor renuncia o prazo, eu digo, senhor juiz, renuncio, pode fazer constar em ata que eu renuncio o prazo recursal. Ora, se eu renunciei o prazo recursal, em ata registrado, eu posso entrar com recurso? O juiz vai dizer, vem cá, mas espera aí, o senhor renunciou o prazo recursal, como é que o senhor está recorrendo? Houve aí uma preclusão lógica, que é uma incompatibilidade entre o ato praticado, de renunciar o prazo recursal, e o ato que se queria praticar, que é o recurso que ele quer interpor, tá? Consumativa origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou se mal. E é evidentemente que tu tens a oportunidade de contestar. Tu tens a oportunidade de recorrer. Se você fez bem a contestação, ou se fez mal, mas você fez, acabou o teu direito de
aditar, vamos dizer assim, aquela contestação. Você tem um prazo para recorrer. Você recorreu, beleza. Se fez mal ou se fez bem o recurso, pela preclusão consumativa você já praticou o ato. Então é importante que naquele prazo que tu tens para recorrer, para contestar, tu faças bem feito. Diga. Professor, o senhor pode fazer uma leitura da preempção? Eu sempre confundo a preclusão com a preempção. Ela quer saber a diferença entre perempção e preclusão. Vamos lá. Vamos fazer uma diferença, ainda faço mais. Vamos fazer aqui uma diferença entre preclusão, que é a perda da capacidade de praticar o ato processual. Então você deixou de contestar, o exemplo, não contestou. Não contestou. Então você perdeu o prazo, você precluiu o teu direito de contestar. Aí eu tenho a perempção. A perempção é a perda do direito de ação por não ter sido praticado no momento oportuno. Então eu tenho aqui a seguinte situação. Tu entras uma vez no juizado, não comparece à audiência de instrução. É arquivada a primeira vez, arquivamento. Tu entras a segunda vez, não comparece à audiência de instrução, arquivado de novo. Tu entras a terceira vez, o processo, você não comparece e o processo por uma terceira vez é arquivado no juizado especial, cível. Nesse momento, houve uma perempção em relação ao teu direito de propor aquela ação. Tu entrou 3 vezes. A perempção, gente, é a contumácia, é a inércia, é a pessoa que de forma irresponsável deixa de promover a providência jurídica necessária no momento oportuno. Então nós temos aqui situações de perempção, deixar o processo parado por mais de 30 dias, né? Não providenciar a substituição quando há morte da parte ou do advogado. Então, substituição. Substituir parte por mais de 60 dias. E assim sucessivamente. Nós vamos ter essa situação de perempção. E a prescrição é a perda do direito material por não ter sido exercido no prazo legal. Então, por exemplo, nas ações de improbidade, eu tenho 5 anos depois da prática do ato de improbidade para entrar com a ação de improbidade, para fazer um gestor municipal, por exemplo, se responsabilizar pelo enriquecimento ilícito, se responsabilizar pelo desvio de recurso público que gera prejuízo para o erário, se responsabilizar por uma violação dos princípios da administração pública, porque ele fez uma contratação irregular, porque ele dispensou uma licitação. Então, o Ministério Público, que é um dos co-legitimados, tem que entrar com a ação de improbidade administrativa no prazo de 5 anos.
Professor, ele não entrou no prazo. Prescreveu o direito dele de ajuizar essa ação. Você sofre um dano, um acidente de veículos automotores. Você tem um prazo para entrar com aquela ação de reparação do dano. Se você não entra, prescreve o teu direito, não é verdade? Ok? Você quer tem mais alguma pergunta? A percepção, então, a ação já deve estar instaurada e a falência é o direito de entrar com a ação, mas na percepção a ação já existe.